O que vem à sua mente quando ouve a palavra igreja? Um prédio, um grupo de pessoas ou algo mais? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. O que isso significa na prática? Como a igreja primitiva organizou o seu funcionamento? Você se sente parte ativa da igreja como organismo ou apenas um frequentador da organização? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas de 2025 da classe dos adultos, que tem o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje é a lição 12. A igreja tem uma natureza organizacional. O texto áureo nos diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. A verdade prática nos diz assim: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. A leitura bíblica em classe se encontra em Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Objetivos da lição: analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja e dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. A introdução na revista diz assim: a Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. A palavra-chave é organização. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo do WhatsApp, do Telegram, que você estará ajudando esse canal a levar a palavra de Deus, ok? E o link do slide que está aparecendo aqui ao lado estará aqui embaixo para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Subtópico 1: Tito. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Como a epístola a Timóteo, a de Tito, traz importantes diretrizes para os pastores, todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, 1 em 2 Timóteo, e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. As cartas a Timóteo e Tito são chamados de pastorais. Eles são chamados assim porque foram escritos para dar orientação espiritual e encorajar seus filhos na fé, Timóteo e Tito. Suas outras cartas às igrejas são frequentemente para corrigir as igrejas ou crentes que vacilaram na verdade do evangelho. Acredita-se que esta carta a Tito e a primeira carta a Timóteo foram escritas durante o período de viagem e trabalho missionário entre as duas prisões romanas de Paulo em algum momento em 61 e 63 depois de Cristo.
As igrejas na ilha de Creta precisam de liderança, correção e ordem. Estabelecer igrejas é o forte de Paulo, mas Paulo não navega para Creta para organizar as coisas. Ele já tem alguém na ilha em que pode confiar, e esse homem é Tito. Nessa carta, Tito, juntamente com toda a igreja, é encarregado de guardar a fé. Não é apenas manter a fé por meio de boas obras e conduta correta, mas também resistir ao que é falso. Paulo havia deixado Timóteo no comando em Éfeso e Tito em Creta, uma ilha no mar Mediterrâneo. O que sabemos da igreja em Creta vem desta carta. Paulo esteve na ilha por um curto período de tempo, como prisioneiro a caminho de Roma. Atos 27, versículos 7 e 8 diz: Navegando lentamente por muitos dias, chegamos com dificuldade até Cnido. Como o vento não nos permitia nos aproximar, navegamos ao lado sul de Creta, ao largo de Samone. Com ainda mais dificuldade, navegamos ao longo da costa e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Não há evidência de que ele tenha começado a igreja nesta breve visita, porque ele estava sendo levado a Roma para a prisão pela primeira vez. Se Paulo estava pessoalmente envolvido no início da igreja em Creta, ele provavelmente fez após sua libertação de sua primeira prisão romana. Há alguns pensamentos de que outros cooperadores de Paulo realizaram o trabalho sob a direção de Paulo, e a igreja pode ter sido estabelecida na ilha antes de sua prisão. Em ambos os casos, a tarefa atribuída a Tito era completar e colocar em ordem o que estava inacabado. Subtópico 2. O pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua quarta viagem, da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Então, isso sugere uma igreja, provavelmente igrejas domésticas, consideravelmente mais jovens e menos organizada do que a igreja em Éfeso, onde Paulo deixou Timóteo no comando. A necessidade mais imediata da primeira carta a Timóteo e da carta a Tito era que muitas coisas em Éfeso e Creta precisavam de ajustes. Ao aconselhar seus filhos, ele também aconselhou outros, incluindo nós hoje. Lembre-se, em 1 Timóteo, Paulo diz a Timóteo como selecionar líderes, como a igreja deve tratar certos membros da igreja, como viúvas, familiares, presbíteros, como lidar com falsos mestres de ensino. Ele aborda algumas dessas mesmas coisas na carta a Tito para as igrejas em Creta. Paulo havia deixado Tito em Creta com um propósito: estabelecer ordem nas igrejas locais. Esta pequena epístola aprofunda e esclarece o conceito para que ele fique mais compreensível na lista de Paulo de coisas que Tito deve fazer. Designe presbíteros. Paulo lista as qualificações dos superintendentes. Eles devem ser íntegros, responsáveis, não divisivos. Há toda uma lista de coisas que Paulo espera dos líderes da igreja. Instrua as pessoas a serem sensatas. Homens e mulheres de todas as idades têm seus papéis a desempenhar na igreja. Enquanto os cretenses são conhecidos por serem mentirosos, bestas, más, glutões e preguiçosos, os cristãos devem viver com sensatez, o que, por sua vez, glorifica a Deus. Incentive as boas ações. Os cristãos são salvos e devem se comportar como tal, mas por quê? Paulo argumenta de forma concisa a favor de uma vida piedosa. Fazemos o que é certo em resposta à bondade de Deus para conosco na salvação. A carta de Tito é um pequeno guia para estabelecer a ordem nas igrejas locais de Creta do primeiro século, mas hoje ainda nos dá uma teologia da vida cristã contracultural. Subtópico 3. Creta.
Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes, rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. No tempo do apóstolo Paulo, a ilha de Creta era uma das maiores ilhas do Mediterrâneo, situada ao sul da Grécia. Ela fazia parte do Império Romano e era um importante centro comercial e marítimo. A cultura cretense tinha forte influência grega e a ilha era conhecida por sua mitologia como o labirinto do Minotauro e sua reputação de moralidade duvidosa. O apóstolo Paulo mencionou Creta em suas cartas no Novo Testamento, especialmente em Tito 1,5, onde instrui Tito a organizar a igreja na ilha e nomear presbítero. Isso sugere que havia comunidades cristãs, mas também desafios significativos, incluindo falsos ensinamentos e um contexto cultural difícil. Os cretenses eram estereotipados como mentirosos e preguiçosos, o que indica que Tito teria um grande trabalho na edificação da fé cristã ali. A ilha desempenhou um papel estratégico na expansão do cristianismo primitivo, servindo como um ponto de conexão entre o Oriente e o Ocidente. A sinopse do tópico primeiro diz assim: o apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. Tópico 2. A institucionalidade bíblica da igreja. Subtópico 1. A instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma instrução ministerial, estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era reflexo da cultura da região. E isso está além de um problema meramente ministerial. Sim, a instrução de Paulo a Tito sugere que os problemas na comunidade cristã de Creta não eram apenas desafios ministeriais internos, mas também refletia a cultura da ilha. Em Tito, capítulo 1, versículo 12, Paulo cita um poeta cretense, provavelmente Epimênides, que descreve os crentes como sempre mentirosos, feras malignas, ventres preguiçosos. A mencionar isso, Paulo reconhece que a cultura da região influenciava negativamente a igreja, trazendo desafios tanto morais quanto doutrinários. A cultura cretense era conhecida pela falta de honestidade, preguiça, indulgência nos prazeres, algo que estava em conflito com os valores do evangelho. Além disso, havia a presença de falsos mestres, especialmente os judaizantes, que deturpavam a fé e levavam muitos ao erro. Isso exigia uma liderança firme e estruturada, razão pelo qual Paulo instrui Tito a nomear presbíteros fiéis e irrepreensíveis. Portanto, a missão de Tito, e além da organização administrativa da igreja, ele precisava combater os efeitos de uma cultura moralmente corrupta dentro da própria comunidade cristã, promovendo uma fé saudável, boas obras e uma conduta exemplar. A solução não era apenas corrigir líderes, mas transformar vidas por meio da sã doutrina e do discipulado genuíno. Subtópico 2. Igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia,
O ensino, o estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. A igreja cristã é uma instituição que, além de ser um organismo espiritual, a igreja tem uma estrutura organizada, funções definidas e um propósito coletivo estabelecido por Deus. Aqui estão algumas formas de abordar esse conteúdo. A igreja foi instituída por Cristo. A igreja não é uma criação humana, mas uma instituição estabelecida pelo próprio Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso mostra que a igreja tem uma fundação divina e um propósito contínuo na história. A igreja tem organização e liderança. Toda instituição possui estrutura e liderança, e a igreja não é diferente. No Novo Testamento, vemos que a igreja primitiva tinha líderes designados, apóstolos, presbíteros, diáconos, regras e doutrina, seguia ensinamentos específicos, funções organizadas, havia distribuição de tarefas e cuidados. A igreja tem um propósito e missão. Assim como outras instituições têm objetivos, a igreja tem um propósito dado por Deus: adorar a Deus, evangelizar e discipular, lógico, ajudar os necessitados e promover a comunhão entre os crentes. A igreja tem continuidade ao longo da história. Uma instituição permanece ao longo do tempo e a igreja tem mais de 2.000 anos de existência, adaptando-se às mudanças culturais sem perder a sua essência. Isso prova que ela é mais do que um simples grupo religioso momentâneo. Vamos fazer uma ilustração, vamos usar o exemplo do hospital, a igreja como instituição, tá? Se uma pessoa doente procurar um hospital e não encontrar médicos, estrutura ou organização, como ela será tratada? Um hospital pode existir sem um sistema administrativo e normas? A igreja, como instituição, funciona como um hospital espiritual. Seu propósito principal é ajudar as pessoas espiritualmente, oferecendo cuidado, ensino e apoio. No entanto, para que isso aconteça de maneira eficaz, é preciso ter ordem e organização. Por isso, a igreja, ao longo da história, criou estruturas administrativas, convenções e denominações para manter a sua missão. A igreja é uma instituição divina, porque foi fundada por Deus. Possui uma missão clara, estrutura e continuidade. Mas, ao contrário de meras organizações humanas, a igreja também é um organismo vivo, guiado pelo Espírito Santo e composto por pessoas que formam o corpo de Cristo. Subtópico 3, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. Reunião de ministério para a consagração de presbíteros. Segundo o contexto da época de uma igreja emergente, foi realizado um concílio que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética e também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Explicar que a igreja cristã é uma organização pode ser feito de maneira bíblica e prática, destacando que, além de ser um organismo espiritual, a igreja também possui estrutura, liderança e propósito definidos. Aqui estão alguns pontos principais. A igreja é um corpo organizado.
A Bíblia compara a igreja ao corpo de Cristo. Assim como um corpo tem membros com funções específicas, a igreja também tem estrutura e organização. Cada pessoa tem um papel a desempenhar para que a comunidade funcione bem. A igreja tem líderes e governo. Desde o início da igreja teve uma estrutura de liderança. O Novo Testamento menciona apóstolos, os primeiros enviados a estabelecer a fé, presbíteros ou bispos e diáconos, responsáveis por ensinar, cuidar e administrar a igreja, pastores e mestres que guiam e instruem espiritualmente. Essa organização ajuda a manter a ordem e o crescimento saudável da comunidade cristã. A igreja tem regras e doutrina. A igreja não é apenas um grupo sem direção. Ela segue a sã doutrina e tem princípios de conduta para seus membros. Além disso, há diretrizes sobre disciplina e correção dentro da igreja. A igreja tem missão e propósito. Jesus deu à igreja a grande comissão, que envolve evangelizar, ensinar e discipular. Para cumprir essa missão, a igreja precisa ser organizada, coordenada, suas atividades, recursos e ministério. Vamos pegar como exemplo o time de futebol. O que faz um time de futebol ser forte, campeão? Dá para um time jogar sem técnico, sem regras ou sem posições definidas? Uma igreja organizada funciona como um time bem treinado. Todos os jogadores precisam seguir um plano, respeitar o técnico e trabalhar em equipe para alcançar a vitória. Da mesma forma, na igreja, há lideranças, pastores e líderes, regras que são doutrinas e princípios bíblicos e organização para que a missão seja cumprida. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Tópico 3, a questão atual. Subtópico 1, organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve ser restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização, mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial, e isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. A igreja cristã é, ao mesmo tempo, um organismo vivo e uma organização estruturada. Esses dois aspectos se complementam e são essenciais para que a igreja cumpra sua missão no mundo. Como organismo, a igreja é o corpo de Cristo, composto por todos os crentes que unidos formam uma comunidade espiritual viva. Cada cristão é um membro desse corpo, com dons e funções específicas, trabalhando em harmonia para edificar a fé e glorificar a Deus. O Espírito Santo dá vida à igreja, conduzindo-a ao crescimento espiritual e à unidade. Esse aspecto mostra que a igreja não é apenas uma instituição humana, mas uma comunidade movida pela graça divina. Ao mesmo tempo, a igreja é uma organização, pois precisa de ordem, liderança, estrutura para funcionar. Desde os tempos apostólicos, a igreja possuía presbíteros, diáconos e pastores para guiar, ensinar e administrar. Além disso, a igreja segue doutrinas e princípios estabelecidos pela palavra de Deus, realiza cultos e ações missionárias de forma organizada e mantém a disciplina entre os crentes. Esses dois aspectos são inseparáveis. Sem a organização, o organismo se torna caótico e ineficaz. Sem vida espiritual, a organização se torna fria e sem propósito.
Vamos pegar como exemplo para ilustrar o fogo. Se você pegar uma vela ou segurar um fósforo, certo? Se você acender um fósforo ou uma vela, o que acontece se não houver oxigênio para alimentar o fogo? O que acontece se o fogo não estiver dentro de um controle adequado, como uma lamparina ou fogão? A igreja precisa do Espírito Santo para estar viva, o fogo de Deus, mas também precisa de uma estrutura para que esse fogo não se apague ou saia de controle. Se houver apenas organização sem vida, a igreja se torna fria e mecânica. Mas se houver apenas emoção sem estrutura, tudo pode virar confusão. O equilíbrio entre o organismo, que é a vida espiritual, e a organização, que é a estrutura, que é essencial. A igreja é, ao mesmo tempo, um organismo vivo, espiritual e uma organização funcional. Sua estrutura não é um obstáculo à fé, mas uma ferramenta para que os cristãos sirvam melhor a Deus e uns aos outros. Assim como Deus é um Deus de ordem, a igreja reflete essa organização para cumprir sua missão no mundo. Subtópico 2, a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento holinés, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo ao limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Atualmente existem vários fatores que levam algumas pessoas e grupos a rejeitarem a organização institucional da igreja. Esses fatores geralmente giram em torno da ideia de que a igreja institucionalizada pode se tornar burocrática, fria e distante da verdadeira essência do cristianismo. Entre os principais argumentos de grupos que sustentam essa visão, podemos destacar crítica à hierarquia eclesiástica. Muitos acreditam que a estrutura de liderança das igrejas, com pastores, bispos e líderes, se tornou excessivamente autoritária e distante da comunidade. Há desconfiança sobre o excesso de poder na mão de poucos. Comercialização da fé. A mercantilização da religião, especialmente em igreja onde há forte ênfase na teologia da prosperidade, faz com que algumas pessoas vejam as instituições religiosas como empresas que visam apenas lucro. Tradições humanas versus evangelho. Alguns defendem que muitas igrejas seguem tradições e doutrinas humanas que não têm base bíblica e acabam afastando as pessoas da verdadeira fé cristã. Corrupção e escândalos religiosos. Escândalos envolvendo líderes religiosos, seja por questões financeiras, morais ou abuso de poder, levam muitas pessoas a rejeitar igrejas organizadas e preferir grupos independentes. ênfase na experiência pessoal com Deus. Alguns acreditam que a fé cristã deve ser vivida de maneira mais individual e espontânea, sem a necessidade de uma estrutura formal ou denominacional. Grupos que rejeitam a organização institucional da igreja. Movimentos desigrejados. São pessoas que creem em Cristo, mas elas rejeitam frequentar igrejas organizadas. Muitos preferem reuniões caseiras ou o estudo individual da Bíblia. Igreja em casa. São pequenos grupos que se reúnem em casas em vez de templos, baseando-se no modelo da igreja primitiva. Embora não rejeitem totalmente a organização, evitam estruturas tradicionais. Cristianismo orgânico.
É um movimento que defende uma igreja mais simples, baseada na comunhão entre os crentes, sem liderança formal ou hierarquia rígidas. Alguns pentecostais independentes. Há pequenos grupos pentecostais que rejeitam a denominação institucional e preferem um modelo de ministério autônomo e itinerante. Radicais da reforma protestante. Alguns grupos anabatistas e outros reformistas acreditam que as igrejas evangélicas modernas se desviaram da pureza da fé e, por isso, preferem não se associar a nenhuma denominação. Embora muitos rejeitem a organização da igreja por conta dos problemas institucionais, a Bíblia mostra que a igreja sempre teve de alguma forma de estrutura. O desafio é encontrar um equilíbrio, uma organização que sirva a missão da igreja, sem sufocar a espiritualidade de seus membros. Subtópico 3. É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e, dessa forma, trazer soluções para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os primeiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Isso mesmo. A organização da igreja se tornou necessária para garantir o crescimento saudável e a boa administração das suas atividades. No contexto pentecostal, isso também aconteceu com as Assembleias de Deus. O pentecostalismo crescia rapidamente, mas de forma desorganizada, sem uma estrutura unificada. Para resolver isso, líderes pentecostais se reuniram e fundaram o Concílio Geral das Assembleias de Deus em Hot Springs, no Kansas. O objetivo era estabelecer doutrinas básicas, estruturar a liderança e organizar as igrejas locais. No Brasil, as Assembleias de Deus chegaram ao país em 1911 através dos missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg. Inicialmente, as igrejas funcionavam de forma independente, mas com o crescimento do movimento surgiu a necessidade de uma estrutura organizacional. Em 1930 foi fundada a Convenção da Assembleia de Deus, a Convenção Geral da Assembleia de Deus, a CGADB, que passou a coordenar as igrejas assembleianas em todo o país. Por que foi necessário organizar? Unidade doutrinária. Para evitar divisões e heresias, era necessário um padrão teológico comum. Administração e liderança. A igreja precisava de um sistema para eleger líderes, organizar pastores e coordenar ministérios. Missões e evangelismo. A estrutura organizacional facilitou o envio de missionários e a plantação de novas igrejas. Credibilidade e reconhecimento. A formalização ajudou a igreja a ser reconhecida legalmente e socialmente. Embora o movimento pentecostal tenha começado com um espírito mais independente e espontâneo, a organização foi essencial para garantir seu crescimento e continuidade. No caso das Assembleias de Deus, a estrutura ajudou a manter a fé pentecostal viva e, atualmente, até os dias de hoje, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: organismo e organização não são excludentes em si, mas necessárias para a missão da igreja. A conclusão da revista nos diz assim: é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmo, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto e uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país, no mundo, sem uma estrutura organizacional.
Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Estaremos de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.